Oi, povo católico, faltam 84 dias para minha ordenação diaconal e você está assistindo Zerando o Laicato. Muito bem, povo católico, hoje eu quero abordar um tema especial. Eu falei já das dificuldades que eu tive nesse terceiro ano, nesse segundo ano de escola diaconal. Falei da questão de como essas dificuldades envolveram uma boa dose de discernimento, né? Contribuíram para o discernimento, porque a dificuldade contribui, né, para o discernimento. Tudo que você entende é bom. Então, passar por essas dificuldades foi fantástico. Mas tinha uma coisa no segundo ano e que eu olhava e que mesmo diante de todas as dificuldades, eu dizia, cara, assim, eu quero pelo menos isso. Era o leitorato, o ministério de leitor. Aí você fala para mim, pô, Alexandre, como assim ministério de leitor? O que é o ministério de leitor? É pra ler lá na frente? Não. Não é só isso. Também é. Mas não é só isso. O Ministério de Leitor, ele é um ministério instituído. Antigamente, né, antes do Concílio Vaticano II, você tinha alguns ministérios que já eram a entrada do clero. Não existia um ministério leigo como existe hoje, né? Um ministério que a gente chama de investido. Então, esses ministérios, por exemplo, o ministro da comunhão, né, o MESC, ele é um ministério investido. Então, as pessoas recebem ali uma função. O ministro instituído, ele recebe uma delegação vitalícia da igreja para exercer determinada função. Antes do Vaticano II, eles já eram considerados clero. Então, já havia tonsura logo no primeiro ministério, que era o leitorato, né? Era o ministério de leitor. Então, você tinha o ministério de leitor, depois o ministério de acólito, esses dois ainda existem. Depois você tinha o terceiro ministério, que era o de subdiácono, e esses três ministérios, na época, não se chamavam ministério. Eles se chamavam de ordens menores. Eles não eram o sacramento da ordem, né? Mas eram uma instituição. Era o que a gente chama hoje mesmo de ministério. Mas o cara já fazia parte do clero. Ele tinha recebido as ordens menores. Ele era o baixo clero. E você tinha o alto clero, que recebe o sacramento da ordem, que são os mesmos de hoje, diácono, padre e bispo, né? Então, naquele momento lá, antes do Vaticano II, o ministério de leitor, ele já era a entrada no clero. Então, mas o que é o ministério de leitor? O que ele faz? O ministério de leitor, o ministro de leitor, ele é um ministro que cuida da palavra. Né? Você tem hoje dois ministérios, né, que são os instituídos, além do de catequista, que o Papa Francisco instituiu há pouco, mas esses dois ministérios que levam ao clero, eles são o ministério de leitor e o ministério de acólito. Um é o que cuida da palavra, o outro é o que cuida da mesa eucarística. Então, se você parar para pensar e fazer um paralelo com a liturgia, é justamente o que cuida da liturgia da palavra, e o segundo que cuida da liturgia eucarística. Então você tem ali o leitor e o acólito. Mas o leitor só lê? Não. Ele é o guardião da palavra. Então a função dele é ler, sim, mas é também ensinar a palavra. Em outras palavras, o ministério de leitor inclui o ser catequista. Então, de fato, até aquele momento agora, né, repetindo, Francisco já instituiu um novo ministério de catequistas. Então, hoje a função de catequista foi para o ministério exclusivo. Mas até aquele momento, quando eu estava no segundo ano, a única maneira de ser um catequista oficialmente pela igreja era recebendo o ministério de leitor. Então, o ministério de leitor é o cara instituído pela igreja para sempre como catequista. Então, esse é o leitorado. E no segundo ano, a gente recebe o leitorado. E eu, diante daquela dificuldade toda, dizia, cara, assim, é aquela coisa, não sei se eu vou chegar até o fim.
Mas uma coisa eu queria ao menos ser catequista. Eu queria ao menos receber da igreja a instituição e a missão de catequizar. Queria pelo menos isso. Seria a realização de um sonho de muitos anos. Né? Durante muitos anos, quando eu tinha ali o diaconato como uma possibilidade, o que me encantava mesmo era ser o catequista, era o ministério de leitor, era o leitorado, por causa justamente da função de catequista. Hoje, se pensasse, eu estou falando de 10 anos atrás, se pensasse assim, hoje seria o ministério de catequista mesmo, que Francisco instituiu. Mas na época isso não existia, existia o de leitor, então aquilo era o que eu desejava. E eu dizia, puxa, mas é claro que eu não vou entrar no caminho do diaconato só por causa do ministério de leitor. Só vou entrar no caminho do diaconato se eu quiser o diaconato. Foi o que aconteceu, né? Então eu entrei e estava já no 2º ano de escola diaconal, prestes a receber o ministério de leitor e olhando firmemente para aquilo que de fato é o que eu quero, que é o diaconato. Mas naquele momento de tribulação, de pensar em desistir de tudo, uma das coisas que me fazia falar, cara, eu preciso remar só um pouquinho mais, é que eu finalmente realizaria o sonho de ser um catequista instituído pela igreja. Né? Então, uma das âncoras ali do meio do ano que me fez me manter firme ali foi, cara, eu preciso ser pelo menos catequista. Se eu não conseguir chegar lá, beleza, mas eu queria muito saber que a minha missão, a missão que eu escolhi para a minha vida, a missão que eu abracei na minha vida, de catequizar, de falar da palavra, de falar de Deus para as pessoas, fosse abençoada pela igreja. Então, o ministério de leitor foi até hoje, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Depois eu recebi, enfim, eu vou chegar lá, vai ter programa sobre isso, mas depois eu recebi o acoretato, recebi as ordens sacras, vocês lembram, mas o ministério de leitor foi uma marca fantástica por vários motivos, entre eles o de já ser um sonho antigo, que quando eu entrei para a escola diaconal, engraçado, isso não me passava pela cabeça. Quando eu entrei para a escola diaconal, eu estava olhando para o diaconato. Eu nem lembrava que eu tinha esses passos intermediários do leitorado e do acoletato. Mas quando eu me dei conta de que isso vinha também, eu vinha de brinde, falei, que fantástico, que coisa fantástica que vai acontecer. E justamente no ano do leitorado, acontece essa coisa toda, a questão do desemprego, essa coisa de ter que dar palestra para me sustentar, enfim, toda essa tribulação. E aí eu começo a ficar cansado, chego a pensar vem a tentação de, deixa para lá. E uma das primeiras coisas que eu penso quando eu falo, não, eu quero continuar, é no ministério de leitor. E daí para frente, evidentemente, foi a mudança que eu já contei no programa passado, de resolver, olha, vamos embora, e que Deus faça a boa obra, vamos olhar firme para o diaconato, se é minha vocação, Deus vai me ajudar, e vamos embora. E deu certo, E como é bonito. E eu quero um dia, e talvez nos próximos programas, contar para vocês a história do leitorado. Não é nada excepcional, não é nada fabuloso. Mas é bonito, queria contar para vocês como foi emocionante ser catequista da igreja. Como foi emocionante o momento em que eu me dei conta de que eu era catequista para a minha vida toda, como eu tinha pedido a Deus para ser, desde o momento que eu me converti. Enfim, queria contar essa história para vocês. Um dia, mas daqui a pouquinho, quem sabe nos próximos programas, que eu vou estar falando do 2º ano, eu conto a história do leitorado em si para vocês. Mas hoje eu queria testemunhar a beleza, como Deus mima a gente, como Deus sabe deixar, olha, você está cansado, mas eu vou amparar um pouco o seu cansaço. Eu não vou tirar o cansaço, eu não vou tirar a dor, mas eu vou dar aqui aquele momento para você respirar fundo e seguir adiante. E eu posso dizer, sem medo de errar, que esse grande momento de respiro esse momento revigorante foi o leitorato, que era um sonho já antigo. Ok, povo católico? Então tá bom. Hoje eu queria contar isso para vocês. Faltam 84 dias para a minha ordenação diaconal, que vai ser no dia 13 de novembro de 2021. Um grande sonho também. Se Deus quiser, um grande dia. Eu quero muito que você participe dele lá, presencialmente na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, às 8h30
da manhã, tá bom? Mas antes disso, eu quero ver você aqui todos os dias e amanhã tem mais Zerando o Laicato, porque vão faltar 83 dias para minha ordenação diaconal. Fiquem todos com Deus.